Era do Áudio. Uma coisa que eu sempre prezei foi: eu não queria fazer, não quero e não faço nenhuma entrevista que vai incomodar o artista. O mercado da música, não só o jornalismo musical, o mercado da música, ele é muito dominado por homens. Então, quando a gente tá num mercado que é dominado por homens, óbvio que a gente passa por situações que a gente não precisava passar. Então eu tava muito nervosa. Eu vi todas as entrevistas que a Marisa deu e que estão disponíveis no YouTube pra eu não fazer nenhuma pergunta repetida. Eu falei pro João: João, por que eu fiz essa entrevista hoje? Acabei com a minha carreira. Hoje, um assunto inédito aqui na Era do Áudio. Vamos falar sobre jornalismo musical. E a minha convidada é a jornalista Fabiane Pereira. Ela é a dona do canal Papo de Música e há 10 anos apresenta o programa Faro na rede de rádios Nova Brasil FM, onde também é curadora artística. Eu tô muito feliz de te receber aqui. Muito bem-vinda, Fabiane. Ananda, obrigada pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo a gente. Gosto muito de falar sobre esse assunto. Acho muito interessante um podcast que fala sobre áudio, porque estamos, numa nova era do áudio. Nós já tivemos a era de ouro do rádio e agora a gente tá nessa era dos podcasts, embora eu gosto sempre de frisar que o rádio também, com o crescimento do consumo do podcast, o rádio também aumentou muito de consumo. Em 2021, fez-se uma pesquisa, que confirmou que 80% dos lares brasileiros têm um veículo, tem um aparelho de rádio. Então eu acho importante a gente lembrar sempre disso, porque a gente fica no eixo Rio e São Paulo e a gente esquece que o Brasil é muito maior do que o eixo Rio e São Paulo e que o consumo de rádio é muito grande. Então, uma alegria estar aqui falando com você. Ai, obrigada. Eu também gosto muito de fazer referência ao rádio, também sou muito fã do rádio. Fiz jornalismo porque queria trabalhar em rádio, depois eu me encontrei nos podcasts e eu acho que o rádio é a origem de tudo, né? E tu também trabalha em rádio, então a gente tem muito que conversar. Inclusive, devo confessar que estou nervosa, porque eu vi que tu entrevista muito bem, Fabiane. Tu faz entrevistas maravilhosas. Espero que tu curta também esse papo aqui, que tu curta ser entrevistada. Eu adoro quando eu tô no outro lado. Sério? Porque quando a gente tá entrevistando, teoricamente, a gente tem um controle da situação, né? A gente tem um roteiro, a gente sabe o que vai perguntar. Mas eu gosto muito de ser surpreendida com perguntas também. E é raro eu estar nesse lugar de entrevistada. Então, quando eu tô, eu adoro. Que bom. Bom, primeiro, conta pra gente como tu entrou no jornalismo musical, se essa era uma área que tu queria seguir desde o início da faculdade ou não. Nada, eu queria ser repórter de guerra. Uau. Eu fui muito influenciada pelas imagens do Pedro Bial, cobrindo várias guerras mundo afora. E o Muro de Berlim foi icônico também. Exatamente. Eu pequena via aquelas imagens, televisivas e achava aquilo incrível. E achava mais incrível ainda que o meu trabalho pudesse me proporcionar viajar ao mundo. Então, minha primeira referência como jornalista foi Pedro Bial cobrindo as guerras do mundo. Eu sou de Volta Redonda, vim pro Rio de Janeiro para fazer jornalismo, eu tinha 17 anos e eu trabalhava na redação de uma emissora de televisão que me colocou para cobrir um tiroteio na Rocinha. Era um tiroteio na Rocinha com o Vidigal, que são 2 morros aqui do Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, que naquela época, 2001, eles rivalizavam, né? Então, quando eu fui cobrir um tiroteio no Rio de Janeiro, eu já fiquei tão em pânico, tão apavorada, que eu falei: não tenho nenhum cacique para cobrir guerra. Embora eu seja fascinada por correspondentes internacionais que estão assim, no acontecimento e tal, eu acho isso muito incrível. Até hoje, nesse momento, no início de faculdade, eu já falei: não tem nada a ver comigo, eu não vou cobrir guerra, não quero. E aí pedi dentro da emissora que eu fosse deslocada para uma editoria mais soft. E aí me mandaram para a editoria de cultura, que naquela época, na emissora que eu trabalhava, cobria muito pouca coisa de cultura mesmo, sabe? Cobria mais, sei lá, um show aqui, um show ali, mas não
não tinha uma cara, assim, de vamos cobrir cultura. Surgiu uma oportunidade nessa mesma época de eu trabalhar na TV Educativa, que é uma emissora pública, naquela época ainda não sucateada, e essa sim tinha uma cobertura cultural muito ampla, desde literatura, passando por artes plásticas, artes visuais, cinema, teatro e música. E aí me apaixonei completamente, falei, é isso que eu quero fazer da vida. Paralelo a isso tudo eu ainda estagiando, paralelo a isso, surgiu uma vaga de assessoria de imprensa na rádio MPB-FM, que era uma rádio no Rio de Janeiro, muito, muito interessante, que ficou no dial carioca, né, por 17 anos. E na MPB-FM eu tive realmente contato muito estreito com jornalismo musical, porque todos os artistas que você imaginar iam na MPB-FM dar entrevista. Então, de Caetano Veloso, passando por Marisa Monte, Chico Buarque, todo mundo ia na MPB-FM dar entrevista, porque de fato era uma rádio que respeitava muitos artistas, que promovia muitos artistas. E além disso, era uma rádio meio laboratório para quem trabalhava lá. A gente podia dar ideias que, se elas fossem executáveis, a gente fazia. E foi assim, mais ou menos, que eu fui parar também na locução. Eu comecei a apresentar o Faro trabalhando na MPB-FM e já estou apresentando o Faro há 10 anos. A rádio acabou e o programa continuou. E foi assim que eu comecei no jornalismo musical, mas querendo ser repórter de guerra, confesso. Que contraste, né? Mas tu te encontrou ali. Esse gosto pela música era uma coisa que vinha da infância? Tinha artistas que tu escutava na infância ou na adolescência? Ou tu foi começando a descobrir essa editoria, esse estilo de jornalismo já adulto? Eu acho que todo mundo, pelo menos todo brasileiro, é impactado de alguma maneira por música desde a infância. A gente tem uma cultura musical muito rica, muito diversa. Então, assim, na escola a gente tinha as cirandas, as brincadeiras são todas musicadas, mas o meu pai era um seresteiro. Então, na minha casa em Volta Redonda, nós fazíamos serestas, saraus, como dizem no Rio de Janeiro, pelo menos uma vez por mês, quando não mais. Então, se hoje eu fizer uma retrospectiva, eu posso ver que as fagulhas estavam aí. Pra você ter uma ideia, no aniversário de 51 anos do meu pai, teve show do Elimar Santos na minha casa. Porque realmente meu pai adorava, sabe? Fazer música, etc, etc. Mas eu não consigo fazer uma associação direta. Eu quero trabalhar com música porque eu via isso. O que hoje eu consigo fazer é ter lembranças e memórias afetivas e memórias musicais muito dessa época. Por exemplo, eu me lembro muito de ouvir alguns discos de Gilberto Gil que a minha mãe tinha, ouvir alguns discos de Roberto Carlos que a minha mãe tinha. Lá em casa sempre teve vitrola, então eu herdei muitos LPs da minha mãe, mas não necessariamente eu fui trabalhar com música por conta dessa infância musical que eu tive. Nessa época eu ainda não fazia essa associação, sabe? O jornalismo me pegou mesmo nessa coisa de viajar o mundo e tá no acontecimento histórico. Eu sempre gostei muito de história. Então, poder vivenciar um acontecimento histórico e noticiar isso foi o que me fisgou e que eu fiquei apaixonada. E até hoje sou. Confesso que eu sou uma correspondente internacional frustrada. Porque até hoje, quando eu olho pra trás, eu falo, nossa, podia ter ido por esse caminho, sabe? É um caminho que me fascina muito. Bom, tu tem um dos maiores canais, se não o maior, sobre jornalismo musical no YouTube, né? E não há tantos que falam, né, de música como o teu canal fala. Então parece que tu te encontrou ali. E eu queria muito que me contasse como foi que tu foi te apaixonando pelo jornalismo musical e depois o que te fez criar o canal. Olha, eu acho que a minha paixão pelo jornalismo musical, ela não foi aquela paixão à primeira vista, arrebatadora. Eu fui me apaixonando, sabe? Não foi uma coisa, eu vou fazer isso da vida, que eu sou apaixonada por isso. Não foi. Eu acho que a oportunidade de apresentar o Faro, que foi literalmente uma oportunidade, assim, não tinha ninguém pra apresentar o Faro. A rádio já tinha feito teste com várias pessoas, a direção não tinha aprovado nenhum teste, e eu falei, quer saber? Eu vou fazer o teste também. Então foi uma oportunidade, uma persistência, porque eu tive muito que insistir com a direção que eu pudesse fazer o teste, etc, etc, porque eu não tinha o perfil que a direção estava procurando. E aí eu acho que foi oportunidade com uma persistência, eu fui me apaixonando. E aí quando você se apaixona por uma coisa, você quer fazer essa coisa o melhor possível, porque aí você já tá envolvida, né, com aquilo. E a criação do Papo de Música, ela veio muito por isso. Depois de eu apresentar o Faro durante 6 anos, eu comecei a ver que eu sentia muita falta de entrevistar artistas que não tivessem o recorte de novos artistas. Porque o Faro, ele tem esse recorte.
forte. São artistas que lançaram disco após a virada do milênio. Então, hoje, a gente tá falando aí de muitos artistas, né? São 22 anos aí de artistas lançando trabalhos. Mas quando a gente começou a fazer o Faro, isso mais ou menos em 2010, assim, a gente ainda tava com uma turma começando. Tulipa Ruiz tava começando, Marcelo Genesi, Céu, tava todo mundo ali dando os primeiros passos. Então, eu acho que eu fui me apaixonando junto com essa geração. Eu gostava dos shows, eu gostava do tipo de música, e aí eu fui me apaixonando. Só que chegou uma hora que eu comecei a sentir falta de entrevistar aqueles artistas que eu também gostava muito, mas que não cabia no Faro. E daí eu criei o Papo de Música, que é um canal que entrevista artistas de todos os gêneros musicais, porque quando a gente fala em rádio no Brasil, eu acho que em qualquer lugar do mundo, tá? Posso estar enganada, mas no Brasil especialmente, as rádios são muito segmentadas. A rádio é popular, a rádio é adulta, a rádio é de sertanejo, de pagode. É raro. Eu não conheço no Brasil nenhuma rádio que você possa conversar, entrevistar e divulgar a música de todos os gêneros. Rádios que tocam música popular brasileira, digamos assim, que a gente chama de MPB, não tocam funk. E rádios que tocam sertanejo não tocam pagode. Então rola muito essa segmentação. Eu queria ter um canal, na verdade eu queria ter um programa, porque a minha ideia inicial do Papo de Música era um programa de rádio. A minha intenção era que a MPB quisesse fazer também o Papo de Música. Como não foi aprovado pela direção, eu falei, quer saber? Eu vou fazer sozinha no YouTube. E aí, calhou de eu criar o canal. Levei muitos nãos, assim, porque eu não sei editar. E eu também não tava afim de aprender, porque editar dá muito trabalho, eu já faço muita coisa. Eu falei, eu não vou editar. E aí eu enchi muito o saco do Vitor, que é o editor do canal, que é meu parceiraço no canal, pra ele topar fazer o canal comigo. Ele me deu 3 nãos. No quarto, ele falou assim, Fabi, tá bom, vamos fazer, assim, uns vídeos, porque eu vou ver se você vai desencanar dessa ideia, e aí você me deixa em paz. É só até tu desistir, daí depois a gente vê. Exatamente. Só que calhou que deu super certo. Nos primeiros vídeos do canal, a Natura Musical já apoiou, e a gente já conseguiu fazer vídeos semanais, e assim, os vídeos, durante 3 anos, os vídeos eram semanalmente. Entrevistas com artistas toda semana. Esse ano de 2022, eu resolvi fazer um pouco diferente. O canal, durante todo o primeiro semestre, ele tá sendo um canal mais pra vídeos de arquivos. Eu fiz uma temporada falando sobre discos cinquentões, discos lançados em 72, que em 2022 completam 50 anos, e aí tem um monte de discos interessantes que vale a gente revisitar. Eu fiz uma temporada falando sobre sambistas imortais, que são aqueles artistas que já não estão mais no plano terrestre, mas que contribuíram muito pro que a gente entende hoje como gênero musical mais popular do Brasil, que é o samba. E no segundo semestre, a gente volta com as entrevistas, e esse ano eu quero fazer metade das entrevistas ao vivo. Eu montei um estúdio na minha casa para poder receber o artista na minha casa também. A gente vai fazer metade das entrevistas ao vivo e a outra metade gravada. Por conta também da pandemia, a gente conseguiu experimentar essa coisa híbrida, e a gente vai colocar as 2 entrevistas no ar. Então, o Papo de Música, ele acabou surgindo da minha necessidade ou da minha falta que o Faro me causava. Assim, por eu não conseguir no Faro entrevistar outros artistas, eu criei um projeto, um programa que eu pudesse entrevistar todo mundo. Tanto os artistas novos, quanto os artistas mais consagrados, como os artistas de MPB, quanto os artistas de sertanejo. Então, assim, no Papo de Música eu já entrevistei Paula Fernandes, Joelma, Daniela Mercury, Margareth Menezes, Emicida, Criolo, vários artistas, Marisa Monte, que eu, dentro do Faro, não conseguiria entrevistar. Falando na Marisa Monte, em um dos vídeos tu falou que ela era uma das artistas que tu mais gostaria de entrevistar, e isso aconteceu recentemente. Então eu gostaria de te perguntar como foi entrevistar a Marisa, e também, assim, como é quando a gente entrevista um ídolo. Assim, gostaria que tu falasse do que tu sente, se bate um nervoso, mesmo tu sendo uma entrevistadora experiente, como é que é? Ananda, a entrevista da Marisa, eu não consigo rever a entrevista, porque, assim, tem uns bastidores que eu preciso contar. No dia da entrevista com a Marisa, eu fiz uma cirurgia de 15 horas de cirurgia, foi uma cirurgia longa, né? Fiquei internada 4 dias. A minha cirurgia foi antecipada. Eu já tinha me programado pra entrevistar a Marisa e 2 dias depois ia fazer a cirurgia. A minha cirurgia foi antecipada. E aí, eu não quis remarcar com a Marisa, porque eu falei, gente, se eu remarcar com a Marisa e ela não puder, eu perco a Marisa, eu não vou remarcar. Conclusão, eu entrevistei a Marisa
Marisa 3 horas da tarde e tinha chegado em casa de alta do hospital ao meio-dia. Meu Deus. Teve isso. A Marisa nunca soube disso. Se ela ouvir agora... Talvez um dia ela vai saber, depois. Se ela ouvir agora o podcast, talvez ela saiba. Bom, então assim, eu tava com muita dor mesmo. Para além disso, eu estava muito nervosa. Porque realmente, Marisa Monte é a cantora que eu mais ouvi na vida. Quando eu me lembro da minha adolescência, automaticamente eu me lembro dos discos da Marisa. Porque eu realmente sou muito apaixonada por tudo que ela faz. Então eu tava muito nervosa. Eu vi todas as entrevistas que a Marisa deu e que estão disponíveis no YouTube pra eu não fazer nenhuma pergunta repetida. Porque eu falei, cara, a Marisa não pode me achar uma burra. Sim, tem toda aquela responsa, né? Claro. Só que quando você tá nervosa e quando você tá diante de um ídolo, é muito difícil você se manter racional. Eu gaguejo na entrevista. Olha, eu sei que eu saí... Quando acabou a entrevista, meu marido foi meu cinegrafista. Eu falei pro João, por que eu fiz essa entrevista hoje? Acabei com a minha carreira, detonei a entrevista. Nossa, eu achei a entrevista péssima. Nossa, nunca. Maravilhosa. Mandei o bruto pro Vitor, que é o meu editor. Aí o Vitor, quando viu, falou assim, nossa, que entrevista boa. E o Vitor, ele não é de elogiar. Ele é muito na dele, assim, ele não elogia. Aí eu falei assim, Vitor, você tá de sacanagem, né? Quando eu fui ver a edição que o Vitor deu, eu falei, nossa, deu uma boa melhorada. Porque é isso também. Dica pra quem quer fazer, né, podcast, ou quem quer fazer vídeos no YouTube. Edição salva muitas coisas. Às vezes a gente tá muito nervosa, às vezes a gente faz uma pergunta meio gaga, às vezes a pergunta não cai bem, a resposta do entrevistado é atravessada. Tudo isso com edição pode ser melhorado. E aí quando o Vitor me mandou a edição, eu fiz alguns retoques, falei, tira isso, coloca isso, etc, etc, e me manda a edição final. Quando ele me mandou a edição final, eu vi e falei, bom, não tá tão vergonhosa assim, vou subir no YouTube. Mas eu cogitei, Ananda, juro por Deus, não levar a entrevista pro canal. Quando eu saí da entrevista, eu cogitei não levar, porque eu realmente não gostei, eu tava muito nervosa. Bom, conclusão, colocamos a entrevista no ar. Passam 2 dias, eu recebo um áudio no meu WhatsApp. Oi, Fabiane, aqui é a Marisa Monte. Eu queria te dizer... cheguei a ficar arrepiada. Eu demorei 2 dias pra responder de volta, porque eu falei, sabe quando você grava e apaga, grava e apaga, grava e apaga? Sim. Eu demorei 2 dias pra responder a Marisa. Ela mandou um áudio super elegante, super querida, dizendo, olha, Fabi, eu adorei a nossa entrevista. Eu adorei ver que você não deixou que a fã falasse mais alto que a jornalista. Você conseguiu equilibrar. Enfim, opinião de Marisa. Demorei 2 dias pra responder. Ela me respondeu na mesma hora depois, o segundo áudio. Fabi, que legal, não sei o quê. Tipo, super carinhosa, super elegante. Então, uma coisa que essa entrevista com a Marisa vai ficar pra sempre marcada em mim é que, mesmo quando a gente é muito fã, se a gente é comprometido com uma coisa, o trabalho acaba ficando bom. Claro que a gente tem senso crítico, claro que a gente... Mas eu tinha estudado muito Marisa. A Marisa realmente faz parte da minha vida, trilha sonora, das minhas playlists e tal. Então, a entrevista, por mais nervosa que eu estivesse, e eu realmente estava, não segui roteiro da entrevista. Eu fiz uma entrevista com a Marisa muito freestyle. Eu esqueci que eu era jornalista, sabe? Me parecia que era uma fã e era conversando com uma ídola, com um ídolo, sabe? E aí eu ficava, olhava, aí a Marisa respondia e eu assim, ó, aí às vezes eu via na tela, eu tava assim, ó, completamente basbacada, porque eu realmente gosto muito dela. E eu tenho certeza que quando eu entrevistar o Chico Buarque, vai ser igual. Eu vou olhar assim, o Chico falando, aí ele vai falar, então, minha filha, fala, e eu vou estar assim, olhando pra ele. Eu passei por uma situação, na verdade eu ainda estava na universidade e pra revista da universidade eu entrevistei o Humberto Gessinger, que é o meu maior ídolo do rock nacional. Inclusive, Fábio, não sei se tu já entrevistou ele, já fica a dica de entrevista. Ele é um cara meio low profile, eu não sei se é fácil, mas ele foi aberto, porque eu acho que como éramos estudantes, ele foi mais simpático. E eu me pegava muito assim, sabe? Eu me preparei muito, tava tudo na minha cabeça, por mais que eu tivesse me preparado, tudo aquilo que eu queria perguntar, eu já tinha em mim. Aquelas perguntas, aqueles comentários. Mas às vezes eu me pegava assim com aquela cara meio, sabe? É uma sensação, né? Mas é que eu acho que tu deve passar por isso muitas vezes, assim, não sei. Eu vou te falar, não passo tantas vezes não, porque eu realmente separo. Apesar de eu entrevistar só artistas que eu gosto no Papo de Música, como o canal é meu, o investimento é meu, etc, etc, eu só entrevisto quem eu gosto. Assim, no rádio não dá, né? No rádio muitas vezes a gente entrevista
entrevista quem tá na pauta. Mas no Papo de Música eu só entrevisto quem eu gosto. Então, eu realmente, apesar de eu gostar do artista, etc, eu sou muito jornalista ali, sabe? É muito difícil eu ficar como eu fiquei igual com a Marisa Monte. Isso nunca me aconteceu. Claro que muitas vezes eu fico nervosa. Por exemplo, eu entrevistei o Ney Matogrosso na casa do Ney. E o Ney é uma figura que ele já te intimida, porque ele é um gigante, né? O Ney é um acontecimento, assim. E eu fiquei intimidada. Eu tava na casa dele e tal. Mas ainda assim, eu tava completamente vestida de jornalista. Agora, com a Marisa, realmente, eu não sei o que aconteceu ali. Que eu tava zero jornalista. Zero. Tava muito fã. Enfim, e a Marisa ainda cantou no final. Porque tem isso também. Tem artista que eu fico tão nervosa. Quando eu entrevistei o Gil, que é outro grande ídolo, eu falei, eu não vou nem pedir pro Gil cantar, porque a gente tem um quadro no final que chama Palhinha. Eu falei, eu não vou nem pedir pro Gil cantar. Imagina se eu vou falar, Gil, canta aí. Não pedi, fiquei na minha. Com a Marisa, eu tava tão sem filtro, sem noção, sem não sei o quê, que eu falei, Marisa, então, vamos fazer uma palhinha? E ela fez. Então, assim, ela realmente foi muito generosa. Muito generosa. E a entrevista, apesar de eu não revê-la, é uma das entrevistas que eu não gosto de ver, porque eu acho que eu tô muito nervosa, eu tô gaga, eu tô, sabe? Apesar disso, é uma entrevista que eu gosto muito, assim. É difícil eu ficar nervosa como eu fiquei com a Marisa, viu? Se você está gostando de acompanhar a Era do Áudio, considere se tornar um membro. Você pode utilizar o Apoia-se se estiver no Brasil ou o Patreon se estiver em Portugal ou quem sabe em outro país mundo afora. Com apenas R$12 mensais, você se torna apoiador do podcast e o mais importante, vai poder participar de um encontro mensal para discutir próximos episódios, fazer perguntas, trocar ideias e discutir temas relevantes dentro do nosso setor. Para apoiar, visite apoia.se/A Era do Áudio, se você estiver no Brasil, e se estiver fora do Brasil, pelo Patreon, é patreon.com/A Era do Áudio. Foi a tua evolução como entrevistadora, né? Tu já entrevista há muitos anos. Tu percebe o que muda, certas coisas que tu não faz mais, certas táticas que tu tem, que pode compartilhar? Olha, muda muito, assim. Tem um ditado que diz que a prática leva à perfeição, né? E eu concordo, assim. As minhas primeiras entrevistas no Faro, eu não vou dizer que são vergonhosas, porque fazem parte, óbvio, da minha trajetória. Eu tava começando, mas são muito mais tímidas, são muito mais superficiais. Com o tempo, a gente vai também encontrando o nosso caminho. Uma coisa que eu sempre prezei foi, eu não queria fazer, não quero e não faço nenhuma entrevista que vai incomodar o artista. Eu não tô ali como jornalista pra provocar, pra polemizar, pra pegar alguma aspa sensacionalista. Esse não é o meu foco, esse não é o meu papel. O que eu quero é tentar fazer com que a arte daquele artista, a música dele, a forma como ele vê o mundo, aquilo seja propagado pro maior número de pessoas possíveis. Então, eu me vejo como trampolim. Eu quero que o artista me pegue e leve pra frente o que ele pretende, a mensagem que ele pretende passar. E isso eu só percebi com o passar dos anos. No início, a gente não tem muito essa noção. A gente tem muitas referências. Então, eu me lembro que eu via muitas entrevistas de pessoas pra tentar achar o meu próprio estilo de entrevistar. E isso foi muito importante pra mim. Hoje, quando eu vou entrevistar algum artista, eu ouço com muita frequência. Ah, não, da entrevista pra Fabi é ótimo, porque ela realmente vai falar de música. Isso pra mim é muito gratificante, porque o artista sabe que ele tá em casa, que ele tá confortável, e muitas vezes ele acaba falando muito mais coisa do que se eu tivesse, então, e isso e aquilo, não sei o quê. A Paula Fernandes, ela me deu uma entrevista, pela primeira vez ela falou do processo de depressão que ela teve por conta do assédio em cima dela. Ela nunca tinha falado isso pra ninguém. E eu não perguntei sobre isso. Não foi um assunto que tava na minha pauta, mas ela se sentiu tão à vontade de estar dando entrevista pra uma mulher que tinha estudado muito a trajetória dela, que ela se sentiu com vontade de falar e de compartilhar isso. E depois até me mandou uma mensagem agradecendo, etc, etc. Então eu acho que melhorei muito, sim, com o tempo. Vou melhorar ainda mais. E como Marília Gabriela, que é uma outra profissional que eu admiro muitíssimo e que eu já estudei muito a forma da Marília entrevistar, eu espero
parar só quando eu sentir que eu já estou sendo repetitiva. Enquanto eu ainda tiver gás, tesão pra fazer perguntas, pra esmiuçar determinado artista, mesmo que eu já tenha entrevistado ele diversas vezes, eu acho que dá pra continuar. Quando eu sentir que eu já tô sendo repetitiva, aí eu acho que cabe parar, né? Eu acho que a Marília foi muito inteligente nessa trajetória dela, né? No momento certo de parar. Tem alguém que foi muito difícil entrevistar, seja pela pessoa ou pelo ambiente, pela situação? Tem algo que tu te recorda que tu pode compartilhar? Ó, Marisa, porque eu tava muito nervosa, mas foi uma entrevista quase fácil, porque eu mandei a solicitação, a assessora de imprensa dela, queridíssima, falou, Fabi, eu mandei a solicitação assim, Bebel, que a assessora dela é Bebel Prates, Bebel, eu sei que a Marisa não dá entrevista, mas o não eu já tenho, né? Aí a Bebel, pode deixar que eu vou repassar pra Marisa. No dia seguinte, a Marisa vai fazer. Quase infartei. Então, assim, teve a Marisa que foi difícil só porque eu tava muito nervosa, mas a entrevista em si foi fácil. Olha, eu tenho um caso, que eu não vou citar o nome, mas que foi no Faro, muito tempo, foi logo no início do meu início, né, como locutora e apresentadora, que ele não foi um artista elegante, assim, ele foi um artista super arrogante, apesar de ser do Faro, ou seja, um artista da nova geração, ele já era muito consagrado e ele foi muito arrogante, muito. Depois disso eu nunca mais me interessei em fazer absolutamente nada com ele. Ele já lançou vários outros trabalhos e a assessoria sempre me manda, eu falo, olha, infelizmente não tô interessada, etc, etc. Já aconteceu isso do artista ser muito arrogante. Já aconteceu também de um artista super consagrado, o empresário dele que me procurou, não foi nenhuma solicitação que partiu de mim, falando, Fabi, que tal entrevistar fulano de tal pro seu canal, ele tá com um trabalho novo, etc. Eu já tinha ouvido boatos de que ele era um artista difícil, mas a entrevista foi assim, péssima, parecia que ele não queria estar ali. Então já aconteceu duas vezes, né? Aconteceram duas vezes. Uma mais antigamente, há mais ou menos uns 10 anos, e outra há uns 2 anos. E nas duas situações, eu cheguei em casa arrasada, etc, etc. Mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, quem tá perdendo é ele, porque eu tava lá assim, com o coração aberto pra pegar a melhor entrevista que ele podia dar, porque tem muito isso, sabe, Ananda? Eu acho que a melhor entrevista é sempre aquela que o artista quer ser entrevistado. Não é nem só o artista, assim, por exemplo, eu tô aqui com você, eu tô 100% com você. Eu quero ser entrevistada por você. Isso faz com que a gente se abra mais, sabe? Quando o artista tá lá só pra cumprir determinada agenda da assessoria de imprensa, da gravadora, isso é muito ruim, muito ruim. A entrevista pode até ter um resultado final legal, porque a edição resolve, mas eu saio sempre achando que poderia ter sido melhor, sabe? E eu acho uma pena, porque hoje em dia a gente tem tão poucos veículos que se interessam de verdade pela música, pelo processo criativo de uma obra, que eu particularmente fico, gente, o artista quando vai me dar entrevista e tá com preguiça, que pena pra ele, porque ele poderia dar uma baita entrevista, sabe? Sim, é uma oportunidade perdida. E justamente, a minha próxima pergunta pra ti, eu acho que tu já falou um pouco disso, mas eu gostaria de explorar um pouco mais. Tu sente uma abertura maior dos artistas por tu ser um canal nichado, por tu fazer um jornalismo musical e não ser da mídia de massa que vai perguntar, e a vida amorosa, e aquele escândalo, e não sei o quê. Existe uma abertura maior da parte deles, mesmo aqueles que são mais difíceis, os nossos intocáveis da música brasileira, assim, tem uma abertura, pelo que eu vejo. Acho que sim, Ananda. Era isso que eu queria quando eu criei o Papo de Música, sabe? Eu queria que todos os artistas se sentissem muito confortáveis de estar no canal. Então, hoje, eu vejo que é muito mais fácil, assim. Em 3 anos e meio de canal, eu devo ter recebido 2 nãos. E nãos no sentido de, vou dar um exemplo, Luan Santana. Eu quero muito entrevistar o Luan, eu gosto muito do Luan, e todos os nãos que eu recebi foi por conta de agenda. E eu quero entrevistar o Luan presencialmente, porque eu quero tietar o Luan. Então, assim, não vou entrevistar ele online. E aí, todos os nãos que eu recebi foi por conta de agenda. Um outro artista também que eu já recebi não, mas enfim, é o Chico Buarque. O Chico, tipo, ele infelizmente não vai falar, etc. Mas eu vou encontrar com o Chico e vou falar diretamente com ele. Enfim, então assim, já rolaram alguns nãos, mas foram todos nãos muito pontuais, sabe? A maior parte, 95% das entrevistas, os artistas topam falar, os artistas veem o meu trabalho, porque tem isso, quando eu vou mandar a solicitação de uma entrevista, hoje em dia, então, eu só mando Marisa Monte. Então, meu canal tal, Marisa Monte. Quem vai falar não, gente? Difícil, né? A Marisa Monte deu uma entrevista. Então, assim, rola isso.
pra Marisa Monte, por exemplo, eu mandei a entrevista do Gil. Falei, então, o Gil já me deu entrevista. Eu vou fazendo assim, né? Hoje em dia tá mais fácil. Que interessante, que bom, que bom. E a pandemia, antes disso, tu não fazia entrevistas online, ou fazia? Não, todas eram presenciais, todas. O que tu acha mais fácil hoje? Ou como tu acha que o artista se sente mais confortável no vídeo? Talvez, sei lá, ele tá fazendo da casa dele, ele tá confortável. Ou não, ele fica mais confortável se ele tá ao vivo presencialmente contigo. O que tu sente da dinâmica dessa entrevista online e offline? Eu acho que a online tem o conforto, como você mesma citou, do artista estar em casa, e a logística é estressante, né? Normalmente, quando você vai gravar uma entrevista presencial, tanto você quanto o artista se desloca para algum lugar. Mesmo que eu grave na casa do artista, tem aquela questão de várias câmeras na casa do artista, muda sofá de lugar, mesa de lugar, rola esse tipo de coisa. Então, partindo desse prisma, a entrevista online, ela favorece que o artista esteja confortável. Porém, perde muito com uma entrevista online. O olho no olho faz com que o artista se entregue muito mais a uma entrevista. Então, eu particularmente, eu quero voltar para as entrevistas todas presenciais. Eu só não vou voltar em 2022 por uma questão de custo, porque é muito mais caro. É tipo 10 vezes mais caro para mim fazer uma entrevista presencial. Porque além do meu deslocamento, tem o deslocamento de 2 câmeras e uma pessoa de áudio. Então, tem que pagar diária para 2 câmeras, diária para uma pessoa de áudio, deslocamento. Isso me custa muito dinheiro. E o Papo de Música é um canal independente. Eu não tenho patrocínio. Tudo que eu ganho no Faro, eu invisto no Papo de Música. Como diz o meu marido, é uma loucura. Eu não sei por que eu faço isso. Porque eu não tenho patrocínio, sabe? Então, já tentei muito, mas eu não tenho. Então, o que acontece é que a entrevista presencial faz com que o resultado seja melhor. O artista fique mais entregue, sabe? Sim, tenho essa percepção também de entrevistas que eu já fiz no passado, né? Pra Era do Áudio é tudo online, mas antes, quando eu atuava mais com jornalismo e veículo de comunicação, eu sinto que a pessoa no vídeo fica um pouquinho dura, às vezes, né? Se é uma comunicadora, como por exemplo tu é diferente, mas se é uma pessoa que não tá tão acostumada a ser entrevistada, não sei. A dinâmica não é a mesma coisa. Mas eu acho que até pra gente que é comunicadora, o online tem o deadline, tem o delay. Eu falo muito tocando. Artista que não gosta de toque tá lascado comigo, porque eu falo muito tocando. Então, isso gera uma intimidade, sabe? O olho no olho gera uma intimidade. Por mais que eu esteja aqui olhando no seu olho, tem uma tela aqui, tem uma tela na sua também. Então, existem mecanismos de distanciamento que o presencial não tem. Sim. E tu tem alguma tática de quebra-gelo? Ou tu já chega falando, tu fala do clima? Tem alguma coisinha assim? Eu acho que varia muito, assim. Mas normalmente, enquanto a equipe tá montando as coisas, eu tô conversando com o artista. E aí, como demora pra montar mais ou menos uns 20 minutos, eu já tô, assim, muito íntima do artista em 20 minutos, sabe? É uma tática, mas não é uma tática que eu pensei, racionalizei pra fazer. Não é premeditado. Mas isso acontece muito, assim, uns 20 minutos de montagem é o tempo que eu tenho pra ir ganhando aquele artista. Bom, quero falar um pouco do canal, assim, de uma maneira mais estrutural, Fabi, porque, bom, eu não sei como é que foi na tua faculdade de jornalismo. Naquela época, ser YouTube não era ainda uma coisa levada muito a sério, né? Era, vai trabalhar em rádio, TV e pronto, ou assessoria de imprensa. Então, eu queria saber como é que é pra ti fazer o canal, como ele foi se desenvolvendo, crescendo. Eu vi que tem programa de membros, que parece ser muito legal. Como que tu faz pra, bem ou mal, administrá-lo como uma empresa, eu imagino, né? Um projeto que é tipo uma empresa. Ananda, essa pergunta é a pergunta que eu não vou ter muitas respostas, porque eu sou péssima administradora de empresas, de verdade. Essa parte de geração de receita no canal, eu sou muito ruim, assim. Infelizmente, o canal não tem patrocínio. O que a gente tem é, eventualmente, numa determinada temporada ou num determinado projeto, eu consigo que alguma marca patrocine. Por exemplo, o Natura Musical já patrocinou 20 entrevistas do canal em 2020. A UBC patrocinou a série Ponte Aérea Portugal-Brasil. Eu já consegui, através da Lei Aldir Blanc também, fazer uma série no canal, que foi uma série voltada para sambas enredos. Então, eventualmente, eu consigo patrocínios fragmentados para que o canal tenha uma geração de receita. Mas, normalmente, tudo que é pago no canal sai do meu bolso. O que eu acho muito triste, porque
não é possível que empresas que estão investindo em música não achem que é um baita gerador de conteúdo. Às vezes eu vejo marcas investindo em influenciadores que eu fico, meu Deus do céu, por que quer investir no influenciador que tá falando com 20 marcas ao mesmo tempo, ao invés de investir numa coisa mais nichada? Mas enfim, a minha cabeça não é de marketing e publicidade, então eu realmente não sou a melhor pessoa para responder essa pergunta. O que hoje em dia eu faço em relação ao canal é inscrevê-lo em todos os editais. Então, todos os editais que permitem, né, geração de conteúdo digital, online, eu inscrevo o Papo de Música. Claro que de 20 inscrições eu passo em uma, mas essa uma dá uma sobrevida pro canal. Esse ano de 2022, eu também ganhei um aporte do YouTube. O YouTube, ele investe em alguns canais ao longo, né, de temporadas, e esse ano ele investiu no Papo de Música. Então, a temporada desse ano, ela está acontecendo muito por conta desse patrocínio do YouTube. Mas cada ano é uma coisa diferente, assim. Por exemplo, 2023 vai ter canal? Se você me perguntar, vai. Mas como que vai, eu não sei. Porque a princípio eu ainda não tenho nenhum edital aprovado para poder realizar o canal. Eu não sei nem quais editais que vão abrir ano que vem com foco no digital, porque por conta dos eventos estarem voltando, a prioridade é sempre conteúdo presencial. Então não sei como é que vai ser em 2023. Então eu vivo praticamente um mês de cada vez. O que é ruim, porque não permite que eu faça um planejamento anual dos conteúdos do canal, mas ao mesmo tempo é bom, porque permite que os meus vídeos sejam muito atualizados. Então, quando eu tô falando de samba, eu gravei essa temporada na véspera do mês de fevereiro. Não foi uma coisa planejada com muita antecedência. Então, eu consigo colocar elementos que tá fresco na cabeça do seguidor, do espectador do canal, sabe? Vida de quem trabalha com cultura no Brasil é sempre uma dureza. Sim. Além de ser uma dureza, ela é muito subestimada. As pessoas não fazem ideia do que se rala pra colocar um vídeo de 10 minutos no canal, sabe? É assim, é pesquisa, é roteiro, é maquiagem, é figurino, é chamar uma pessoa, no caso que eu não me filmo, né? Eu não me edito. Então, o meu editor também é meu câmera. Quando estávamos em pandemia, o meu marido era meu câmera. Então, assim, é muito trabalho pra colocar um vídeo bem feito durante 10 minutos no ar. Então, o que eu sempre falo, gente, valoriza. Se você não quer assistir o vídeo até o final, coloca pelo menos no mudo pra dar visualização, porque isso ajuda muito, 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 sabe? Sim, e fico muito surpresa que as marcas, eu acredito tanto no poder do nicho, nos conteúdos digitais, e como assim, sabe? Como que as marcas não patrocinam assim de maneira mais fixa, né, ou mais duradoura? E fica aí o nosso descontentamento, a nossa manifestação de frustração. E Fabi, tu mencionou, né, a série Ponte Aérea, e tu já morou aqui em Lisboa. Quero que tu fale um pouco da tua conexão com Portugal. Eu vi que tu entrevistou artistas de Portugal já, então como é que é isso? Olha, eu sou completamente apaixonada por Portugal, e é engraçado porque, assim como o jornalismo, não foi uma paixão à primeira vista. Eu fui me apaixonando. Eu fui fazer um mestrado em Portugal. Eu já tinha ido a Portugal a passeio em 2012, 2013. Eu já tinha ido umas 2 vezes em Portugal a passeio. Mas em 2016, eu queria fazer um mestrado fora. E eu já tinha tentado mestrado no Brasil, passar para o mestrado no Brasil durante 3 anos sequenciais, assim, e não tinha passado. E aí eu falei com um dos meus professores da PUC, falei, eu já tô meio que desistindo de fazer o mestrado, porque eu não tô passando, não sei o quê. E aí ele falou pra mim, olha, esse tema que você quer pesquisar, esse objeto da sua pesquisa, tem uma faculdade em Portugal que pode ser muito interessante, tenta fazer pra lá. Já era uma conta difícil de fazer, porque pensa, tava 2,80 mais ou menos, tudo tinha que se multiplicar por 2,80. Hoje em dia, você olha pra trás e fala, nossa, eu era feliz. Mas nessa época, eu pensei, bom, eu só tenho condições de fazer esse mestrado se eu ganhar bolsa, né? Ou não, a gente já tem, vamos tentar. E aí fiz, me inscrevi e mandei o meu projeto e ganhei a bolsa. E aí eu fui morar em Lisboa, 2016, 2017 e 2018. O Brasil tinha acabado de viver o golpe com a Dilma, então era um período que eu realmente também queria dar uma esparecida, sair um pouco, sabe, dessa loucura que nós estávamos vivendo, que hoje em dia, quando eu olho pra trás, eu também acho que era pó perto do que a gente tá vivendo hoje, essa montanha de caos, né? Nessa época a gente ainda tava no início desse caos, e aí foi muito legal, porque eu fiquei 2017
2016, 2017, 2018, fazendo um mestrado de política voltada para América Latina. O mestrado não tem nada a ver com o que eu faço profissionalmente, mas lembrando, eu queria ser repórter de guerra. Então, assim, isso sempre na minha cabeça falou: vai que. E foi um período muito legal, porque eu fiz muitos trabalhos escritos, impressos, para revistas e jornais aqui do Brasil, porque eu tava morando fora. Então foi muito legal, assim, eu acabei sendo correspondente internacional sem muito querer, sabe? E aí me apaixonei pelas festas, pela gastronomia portuguesa. Portugal, em termos de música também, é muito interessante, porque é o epicentro ali, né, dos países lusófonos, né? Lisboa, principalmente, que foi a cidade em que eu morei, você vê música de muitos lugares que no Brasil a gente não tem tanto contato, porque como o Brasil consome muito a própria música, a gente se fecha muito pra música estrangeira, né? Tirando a música anglo-saxônica, a gente no Brasil não ouve muita música dos irmãos latinos, a gente não ouve música dos irmãos lusófonos, e em Lisboa não. Em Lisboa se ouve música de todos os lugares do mundo, especialmente dos países de língua lusófona. E isso pra mim foi um arrebatamento, assim. Quando eu percebi que eu morando em Lisboa, eu podia sonoramente conhecer muita coisa, eu fiquei muito feliz. Então, eu explorei muito o tempo que eu morei em Lisboa, sonoramente falando. Todas as vezes que eu vou pra Portugal, depois dessa minha volta, eu procuro em períodos que tenham shows pra eu poder assistir. Então, eu sempre vou na época de um festival, eu sempre vou na época de uma temporada longa de artistas brasileiros. Então, assim, eu pretendo, num futuro breve, poder conciliar e morar um pouco no Brasil e um pouco em Portugal. Eu gosto muito, muito mesmo. Eu tô interrompendo a entrevista bem rapidinho para te fazer um pedido muito importante. Se você tá gostando da Era do Áudio, vá ao seu tocador de podcast favorito e siga ou assine esse podcast. Essas coisas como deixar seu follow, deixar seu review são muito importantes. Assim, os aplicativos de podcast mostram esse programa para mais pessoas. Por exemplo, se você tá ouvindo pelo Spotify, além de seguir, também pode deixar umas estrelinhas lá pra gente. Obrigada por ajudar esse podcast a crescer. Fabi, me conta qual é a tua percepção dos artistas portugueses que tu entrevistou. Qual que é a vibe? Tem alguma coisa diferente? Tu te sente confortável entrevistando-os? Como é que é? Olha, como eu disse, assim, eu gosto muito da música portuguesa, principalmente essa música mais contemporânea, que não tem esse compromisso com o tradicional. Claro que eles bebem da fonte de Amália Rodrigues, por exemplo, mas eles têm uma sonoridade muito mais cosmopolita, muito mais world music, muito por Lisboa, especialmente, ser esse epicentro da música lusófona. Os artistas, eles são impactados por música que vem de muitos lugares do mundo. Eu acho que, claro, todos eles são muito apaixonados por música brasileira, porque não tem como não ser. A nossa música realmente é a mais diversa e a mais plural do mundo. Isso é unânime, todo mundo concorda. Mas há em Portugal uma certa, na minha impressão, né, abertura maior, escuta maior para outras sonoridades. E isso faz com que os artistas portugueses sejam muito mais abertos mesmo a experimentações, sabe? Enfim, a música de Salvador Sobral é uma música portuguesa contemporânea? Mas ela bebe da fonte de muitas sonoridades de Cabo Verde. Eu entrevistei um artista que eu fiquei completamente apaixonada, Dino Santiago. Dino Santiago é um artista lisboeta que tem a família toda, se eu não me engano, na Angola. Os pais são, eu acho que são angolanos. Então a música dele tem uma sonoridade que é muito diferente. Se você ouvir, você fala, não é uma música feita em Portugal, porque a gente tem essa cabeça mais tradicional. A gente no Brasil, muitos ainda acham que música portuguesa é Roberto Leal, que música portuguesa é aquela chacota que os Mamonas Assassinas faziam, quando na verdade a música portuguesa é riquíssima também, não é só fado. Assim como a música brasileira não é só samba, a música portuguesa não é só fado. Então foi muito interessante, eu
fazer essa websérie. Quero dar continuidade a uma segunda temporada. Provavelmente não vai ser esse ano, mas eu espero que eu consiga fazer uma segunda temporada, porque muitos artistas deixaram de ser entrevistados, mas eu aprendi também a ter um olhar mais generoso, assim. É muito legal quando a gente viaja o mundo, né? Porque realmente a gente fica menos preconceituoso com tudo. E eu não tô falando só desses preconceitos que são mais falados, como racial, como contra mulheres, enfim. Mas preconceitos pueris, assim, do tipo, a música portuguesa é só fado. Quantas vezes lá atrás eu achei isso também, sabe? Por ignorância, porque não é. Pelo contrário, o fado cada vez é escutado menos pra abrir espaço pra outras sonoridades. Então foi muito legal eu ter feito essa websérie. Fiquei amiga, me aproximei de verdade de vários artistas, entrevistei pela primeira vez uma menina, uma cantora, uma mulher, né? Que eu convivi muito na minha época aí, porque ela é amiga de vários amigos, que foi a Mayra Andrade. Então foi muito legal. Eu tava pensando nela, eu amo a música dela. Acredita que eu tava pensando nela agora? Olha só. Então, assim, foi uma websérie muito interessante. Eu gostei muito de fazer. Ai, que tudo. Seria muito bom se tu conseguisse fazer entrevistas presenciais aqui em Lisboa, né, Fabi? Super. Seria ótimo, principalmente com patrocínio, porque o euro custando 5 e tanto, só assim, mas sim. Bem que podia ter um patrocínio, assim, de bilateral, né? Portugal e Brasil, podia ter. Porque tem isso também, tá, Nanda? Você me perguntou em algum momento sobre essa questão de viabilizar o canal financeiramente, né? Eu sou a apresentadora, a pesquisadora, a roteirista e a pessoa responsável pelo patrocínio, pra correr atrás, sabe? Então, hoje, qual é o luxo que eu tenho no canal? Uma assessoria de imprensa, um editor e câmera. Esse é o luxo que eu tenho no canal, porque eu não consigo fazer isso sozinha. Então, tem uma assessoria e tem o Vitor, que é o meu câmera e meu edição. Todo o resto, tudo, pensar projeto, viabilizar projeto, aprovar projeto, fazer a apresentação em PDF pra mandar pra marca, tudo isso sou eu. É um rolê e pronto, a gente sempre tem a tendência, pelo menos nós da comunicação, de nos envolvermos mais com a parte criativa, com a parte que é o conteúdo mesmo. E aí não sobra tanta energia mental pra pensar na parte comercial, estratégica e todas aquelas coisas, né? Eu, pelo menos, me encontro nesse ponto, assim, me encontro nessa situação. Fabi, recentemente tu foi indicada por um prêmio, né, do WME, que enaltece as mulheres no mundo da música. E a gente sabe que o jornalismo musical e toda a parte do áudio, ela é muito dominada por homens. Então eu gostaria de saber de ti como é ser uma mulher trabalhando nessa área. Claro que o mercado da música, não só o jornalismo musical, o mercado da música, ele é muito dominado por homens. Então, quando a gente tá num mercado que é dominado por homens, óbvio que a gente passa por situações que a gente não precisava passar. No início, quando eu comecei, eu passei por muito mais situações do que hoje em dia. Hoje em dia, eu realmente passo bem menos. Muito porque outras mulheres entraram no mercado, muito porque as pessoas também começaram a evoluir, muito porque eu aprendi a responder, porque quando você é muito novata ainda e passa por determinadas situações, você se cala, né? Se silencia. E hoje em dia eu já respondo absolutamente tudo que eu não gosto, eu já respondo, eu já falo e tal. Então diminui um pouco os constrangimentos. Mas eu incentivo todo mundo que quiser entrar a entrar. Eu acho que de maneira nenhuma a misoginia pode nos excluir dos espaços, sejam eles públicos ou privados. A gente só vai conseguir ter um mercado mais igualitário quando a gente de fato ocupar esses espaços. Então, eu defendo que todas nós que queiramos, né, ocupar determinados espaços na música, no jornalismo musical ou em qualquer outra área desse ecossistema, que faça. Porque não é pra homem, sabe? Jornalismo é pra todo mundo, não é só pra homem. É pra pessoas binárias, é para as pessoas que não se identificam, enfim. Eu acho que hoje em dia é bem menos do que já foi. Mas ainda assim, acontece, eventualmente, de ter uma piadinha. Acontece muito de, por exemplo, hoje não, mas eu já trabalhei em rádio que não tinha mulher locutora. Eu era a única locutora. Hoje em dia também não, mas já aconteceu de eu trabalhar em rádio que eu fazia a mesma carga horária de um homem e o homem ganhava 2 vezes mais do que eu. Com o passar do tempo, com o empoderamento também, com a gente conhecendo mais as regras do jogo, eu acho que a gente começa a dar as cartas de uma maneira mais assertiva e incisiva. Mas pra gente fazer isso, a gente precisa conhecer as regras do jogo. Quando a gente tá começando, a gente normalmente fica pisando em ovos, né? E aí montam mesmo em cima da gente, infelizmente. Mas hoje em dia, bem menos. Eu acho que o mercado tá mudando pra melhor. Ainda falta muito. A gente viu o line-up dos festivais, 90% são homens, sabe? Se a gente for falar do ecossistema da música, é
um ecossistema dominado por homens, mas estamos avançando. O que tu acha que são as principais diferenças hoje entre fazer rádio e apresentar o programa no YouTube? E se tu sente uma diferença no público, na interação com o público, na rádio e no canal? Totalmente. Eu acho que o rádio, eu não falo pra bolha. Isso é muito legal. Porque o rádio é veículo de massa. A Nova Brasil FM alcança 400 cidades. Pensa na audiência disso. É gigante. O impacto do Faro e do Rádio Retrato, porque eu apresento 2 programas na Nova Brasil FM. Eu apresento o Faro, toda quinta-feira, 10 horas da noite, que é para entrevistar artistas da nova geração. E eu apresento todo domingo, às 7 horas da manhã, o Rádio Retrato, que é um programa que eu entrevisto só os grandes nomes da música brasileira. A audiência disso, nenhuma entrevista do Papo de Música me deu, porque é uma audiência canhão. E quando você tá no rádio, você fala pras massas. Isso é o que eu sempre falo também em relação ao podcast. O podcast, por mais época de ouro que ele esteja, até um podcast como o do Mano Brown, que tem uma audiência gigante, ainda é uma bolha. É uma bolha que ouve o podcast. O rádio não. O rádio, ele impacta a minha mãe, a minha avó, o meu irmão, o meu marido. O rádio, ele é transgeracional. E isso eu tô falando, obviamente, de quem não tá no eixo Rio e São Paulo, porque o rádio, ele é muito mais consumido no que a gente chama de Brasil rural, que é o Brasil que não tá na metrópole, né? Então, a diferença é imensa, porque quando eu tô no meu canal, eu tô falando pra uma bolha que gosta de música, pra uma bolha que gosta do artista que eu tô entrevistando. O rádio não. O rádio, se você tá no carro, você não quer ouvir o rádio, mas você tá lá no táxi. O cara tá ouvindo o rádio, automaticamente você é impactado também, mesmo que você nem queira ligar o rádio. Então, o que eu acho mais legal do rádio, assim como a televisão, é que você não fala pra bolha, você fala pra massa. E eu amo isso, sabe? De ter a oportunidade de falar pra massa. Sim, imagino que também... é um tipo diferente de pessoas, são backgrounds diferentes, são opiniões diferentes. E eu, às vezes, me pergunto se os ouvintes do rádio são mais engajados ou não, assim, se interagem mais. Isso não necessariamente? Não são. Sério? Eu acho que não são. Eu acho que esse é o grande turning point dos podcasts. Porque o público de podcast é muito mais engajado do que o público de rádio. Porque o público de rádio é aquele público que muitas vezes conversa com rádio, mas tá lá fazendo comida, tá lá lendo alguma coisa, o rádio tá ligado, tá lá varrendo o quintal. Ele não tá nesse... Ele pode estar em qualquer rádio, não necessariamente naquela rádio X. O público do podcast não. O público do podcast tá lá ouvindo o podcast que ele quer, na hora que ele quer. Então ele tá muito mais propenso a engajamento. O rádio não é on demand. O rádio, o programa de meio-dia não passa de novo às 3 da tarde. Se você perdeu o programa de meio-dia, você perdeu o programa de meio-dia. O podcast você pode ouvir a qualquer momento. Então, em relação a engajamento, o público de podcast, ele é muito mais engajado. Assim como o público do YouTube é muito mais engajado. Mas em relação a impacto de audiência, não tem pra ninguém. O rádio é muito mais. E qual é a dica que tu tem pros focas, pros estudantes de jornalismo que querem trabalhar com a área cultural ou com a área de música? A gente sabe que todo esse eixo Rio-São Paulo é o eixo mais potente, o eixo que domina essa parte cultural no Brasil muitas vezes, principalmente a cena musical. Então, quem é a dica para quem tá de repente no norte ou no sul e se sente assim um pouco excluído, né? Já que as coisas tendem a ser mais centralizadas. Qual é a tua dica para eles? Ananda, você sabe que eu entendo isso que você está dizendo, mas eu acho que a gente precisa cada vez mais descentralizar. Não dá para todo mundo que quer fazer determinada profissão, quer exercer determinado ofício, vir para o Rio e São Paulo. Não dá porque não cabe, não dá porque os veículos estão cada vez mais enxutos. Então, eu acho que isso é uma falsa ilusão, sabe? Quando eu comecei, eu tenho 41 anos hoje. Quando eu comecei, eu tinha 20. Então, há 21 anos, eu saí de Volta Redonda, que é uma cidade a 1h30 do Rio de Janeiro, pra morar no Rio de Janeiro, porque aqui tinha a Rede Globo, as organizações Globo, todas, né, ficam aqui, eram aqui e continuam aqui. Mas hoje em dia com a internet, eu acho que é muito possível você exercer um ofício estando nos seus respectivos estados, sabe? Eu acho que o Papo de Música, por exemplo, eu poderia morar em qualquer estado do Brasil. Óbvio que facilita eu estar no Rio de Janeiro, porque os artistas vêm muito
muito pro Rio, estão muito por aqui. Mas, por exemplo, se eu morasse em Salvador, eu tenho certeza que eu conseguiria realizar um canal exatamente como que eu realizo. Se eu morasse no Pará, em Belém do Pará, eu também conseguiria. Então eu acho que é possível hoje em dia, com a internet, você exercer bem o seu ofício por conta dessa oportunidade que a internet dá. Agora, então, durante a pandemia, a gente viu que a gente podia trabalhar de qualquer lugar do mundo, porque tudo foi online. Então, eu podia morar em Roraima ou podia morar no Acre, que eu conseguiria realizar. Então, eu acho que a gente precisa descentralizar. No rádio, na Nova Brasil FM, eu acho que fica um pouco mais difícil, no meu caso. Por quê? Porque os estúdios da Nova Brasil FM ficam em São Paulo. E embora a Nova Brasil seja uma rádio que alcance 400 cidades, seja uma rádio líder de audiência no Nordeste, em cidades como Recife, Salvador, Maceió, Fortaleza, os estúdios ficam em São Paulo. Então, pra você ter uma ideia, eu moro no Rio de Janeiro, eu vou pra São Paulo uma semana sim, uma semana não, porque eu gravo tudo de lá. Eu poderia morar no Acre? Poderia. Ia sair do Acre, ia pra São Paulo gravar exatamente como eu faço. Os custos de logísticas que seriam maiores, mas eu poderia. Então, eu acho assim, uma dica pra quem quer entrar no jornalismo musical, não seria uma dica de logística, venha pro eixo, não seria isso. Mas seria uma dica do tipo, leia muito, estude muito a sua área. E leia de tudo, porque às vezes a gente tá lendo bula de remédio e isso te dá um insight pra fazer uma pergunta. Às vezes a gente tá lendo sobre preço da gasolina e logística, a gente entende por que determinados festivais acontecem só em determinados lugares. Então eu acho que o jornalista, seja ele de música ou de qualquer outra área, ele precisa ser bem informado. Não tem segredo. O segredo é, seja bem informado. Leia tudo, duvide de tudo. Duvide do que o veículo de massa te fala, mas duvide também do que aquele veículo da mídia independente fala. Busca suas próprias análises, sabe? E eu acho que um jornalista bem informado, ele consegue entrevistar qualquer tipo de pessoa, não precisa ser músico. Então, se você quer se dar bem no jornalismo, leia tudo, leia o máximo de coisas que você puder, dê menos scroll no celular e visite mais a biblioteca, porque eu acho que isso sim é muito importante. Vir pro Rio de Janeiro ou vir pra São Paulo, em 2022, eu nem acho que é tão importante assim, mas ler muito e ficar muito por dentro do seu ofício, eu acho muito importante. Ai, que bom, é uma dica excelente. Fabi, muito obrigada por essa conversa, eu amei, eu achei fantástico o nosso papo, gostei demais. Gostaria que tu desse as tuas redes, falasse aí como as pessoas encontram o canal. Eu sempre falo isso nos meus programas, chuva de arroba. Todo mundo agora anotando todos os arrobas. Meu canal é canal Papo de Música no Instagram. No YouTube é youtube.com/papo de música. As minhas redes pessoais no Twitter, no Instagram e no Facebook é @afabianepereira. Então é super fácil de me encontrar nas redes. E eu sou super ativa também, tá? Ananda, eu adorei conversar com você, é um assunto que eu amo falar, que é sobre o meu trabalho, que é sobre incentivar pessoas que estão meio desacreditadas no jornalismo. Afinal de contas, a gente vive uma época que o jornalismo profissional tem sido muito descredibilizado. Eu acho que o jornalismo é uma das profissões mais bonitas do mundo, porque ele é um prestador de serviço, né? Então eu incentivo todo mundo que queira entrar nessa área de jornalismo de se jogar mesmo. Ai, que bom. Depois eu coloco tudo na descrição dos episódios, lá no Instagram também, daí tá tudo certo e todo mundo encontra todo mundo. Muito obrigada, Fabiane, foi um prazer falar contigo de novo. Espero que a gente mantenha contato e quando vier pra Lisboa já sabe. Agradeço a entrevista, agradeço pelo seu tempo, por essa troca e vida longa à Era do Áudio. Ai, vida longa ao Papo de Música também. Obrigada, Fabi. Tchau. Eu que agradeço. Um beijo. E aí, gostou dessa conversa? Se você quiser trocar uma ideia sobre áudio e comunicação e acompanhar a Era do Áudio nas redes sociais, é só seguir @aeradoaudio lá no Instagram. E eu tô em todas as redes sociais como @AnandaGarcia. O nosso e-mail é aeradoaudio@gmail.com. Até o próximo episódio. Tchau!